Bem-vindos a Stone Oakmont. Neste vídeo, vamos falar a respeito de registro de produtos junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Se você está assistindo esse vídeo e iniciou seus processos de registro ou vai iniciar os processos de registro, esse vídeo é para você. Os processos de registro, eles passam por uma avaliação junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, uma avaliação técnica que vai dizer exatamente se o seu produto está apto ou não para ir ao mercado. Mas o meu produto é sujeito a registro? Primeiro, você precisa saber se ele é ou não regulado. Se você já tem certeza que o seu produto é regulado, principalmente produtos de ordem cosmética, saneantes, materiais de uso médico, equipamentos de uso médico, diagnóstico, medicamentos, dentre outros, você já pode começar a seguir todos os passos iniciais para um projeto de registro, dentre eles a própria classificação de risco. Mas como eu devo classificar o risco do meu produto? Claro que existem legislações e uma das mais conhecidas é a RDC 185, que fala exatamente das regras de classificações e também fala a respeito da classificação de risco de produtos. De um modo geral, a classificação de risco vai de 1 a 4, sendo 1 o menor risco e 4 o maior risco. Importante dizer nesse tópico que produtos de classe de risco 1 e 2 têm a sua avaliação um pouco mais simplificada. Não que você não precise apresentar documentações, que fique muito claro isso nesse vídeo, mas um pouco mais simplificada. Justamente porque os produtos de classe 3 e 4 estão sujeitos a uma documentação chamada Boas Práticas de Fabricação ou Distribuição. Uma outra coisa, já para os produtos classes 3 e 4, que também são absolutamente aplicáveis, é a respeito dos estudos clínicos exigidos para o produto. Você deve estar se perguntando, então eu preciso fazer estudos clínicos de todos os produtos? Claro que não. Produtos com tecnologia consagrada não têm necessidade de realizar novos estudos. Um exemplo é, por exemplo, o stent cardíaco. É uma tecnologia muito conhecida e já existe muita bibliografia e projetos a respeito de stent cardíaco. Não há necessidade de se iniciar um estudo clínico novo, a não ser, claro, que a sua tecnologia seja nova, ou seja, algo inédito, algo que ainda não é conhecido dentro da nossa base hoje de estudos e dados de produtos de saúde. Outra coisa importante se dizer é que durante um processo de registro, quando você está compilando documentações, podem ocorrer por parte da Anvisa exigências. Fique calmo, isso é normal e acontece. No entanto, precisa-se tomar cuidado com o tipo de exigência. Documentações básicas, elas são absolutamente necessárias estarem juntos do processo logo no início, para evitar o que nós chamamos de indeferimento sumário. O que vem a ser um indeferimento sumário? É quando você deveria ter anexado ao seu projeto uma documentação absolutamente básica, ou seja, ela deveria estar lá e você não colocou. Se você está ouvindo esse vídeo e dentro do que eu falei aqui nesses poucos minutos, você entende que é algo complexo e complicado e de fato, realmente não é um projeto muito simples, a Stone Oakmont pode ajudar você. Entre em contato com os nossos consultores. Nós vamos estar prontos para atender a sua companhia. Obrigado e até o próximo vídeo.